Passemos então à leitura da palavra em Mateus, o Evangelho do Senhor Jesus, segundo Mateus, no capítulo 6. Evangelho do Senhor Jesus, segundo Mateus, capítulo 6. Acompanhe a leitura que eu farei dos versículos 1 a 4. Mateus, capítulo 6, versículos 1 a 4. Diz assim a palavra do nosso Deus: Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Oremos. Deus Santo, Pai Todo-Poderoso, nós louvamos o Teu nome e te agradecemos pela Tua palavra. Ó Deus, rogamos a Ti neste momento a Tua misericórdia, a fim de que o Senhor me capacite a expor a Tua mensagem, ó Deus, e que ela encontre morada no coração do Teu povo, a fim de que o Teu povo, ó Deus, trabalhe e sirva para o Senhor, para a Tua glória, exclusivamente para a Tua glória. Ajuda-nos, ó Deus, e ilumina-nos neste momento. É o que nós te pedimos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, caridade, dar esmolas, é um tema que perpassa por a maioria das grandes religiões. É difícil você encontrar uma religião, especialmente alguma daquelas grandes, onde a caridade não seja um tema importante para as doutrinas e para os seus membros que praticam todas as outras religiões. A caridade, principalmente aqui no nosso país, que é marcado por uma tradição romana e também espírita, o Brasil é, afinal de contas, o país onde há o maior número de pessoas que praticam essa religião, o espiritismo. Então, o nosso país, a nossa cultura, os brasileiros, eles são marcados por esse entendimento a respeito da caridade como algo, como uma expressão de religiosidade que os conecta com Deus. Se nós fôssemos aqui fazer uma exposição das religiões e tal, nós veríamos que há religiões, inclusive em partes do romanismo, que dizem que a caridade é aquela virtude que nos conecta com Deus. É a virtude perfeita. O Espiritismo, então, ele coloca como a caridade como sendo o caminho de transformação, o caminho de evolução espiritual que salva pessoas. Allan Kardec, na sua obra O Evangelho segundo o Espiritismo, ele chega a fazer uma afirmação do seguinte calibre. Ele diz: fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação. Caridade, esse ato de justiça, um ato nobre, um compromisso com aquilo que é justo, atos de justiça. Como é que nós devemos nos relacionar com isso? Bom, o tema da nossa mensagem de hoje é exatamente esse. Qual a motivação do discípulo de Cristo para a caridade, para fazer o seu ato de justiça? O Senhor Jesus, ele chega aqui ao capítulo 6, nós chegamos aqui nesse momento do capítulo 6, nós estamos dentro do famoso sermão do Senhor Jesus, que é o Sermão do Monte, e nessa altura o Senhor Jesus vai tratar
desta prática de piedade. Antes, porém, eu acredito ser interessante fazer uma breve recapitulação que é importante para nós entendermos esta sessão que acabamos de ler a respeito da prática de justiça. Bom, o Sermão do Monte, o Senhor Jesus, ele começa uma primeira sessão falando a respeito da característica desse cidadão do reino dos céus. A característica de quem é filho de Deus, as suas características, característica do povo da igreja. Ele faz isso no capítulo 5, dos versículos 3 a 12. São as bem-aventuranças, são as nossas características. Depois o Senhor Jesus passa por uma outra sessão, onde ele vai falar sobre como esse cidadão do reino dos céus, ele reage ao mundo. E como o mundo reage ao discípulo de Cristo. E aí, então, nós temos esse ensinamento, ainda no capítulo 5, dos versículos 13 a 16. Então, depois, numa terceira sessão, o Senhor Jesus, ele passa a ensinar, numa sessão mais longa, que vai dos versículos 17 a 48, sobre o relacionamento do cidadão do reino dos céus, do Filho de Deus, com a lei. E aí, então, ele passa a fazer diversos ensinos que vai ajustar toda aquela heresia, todo aquele fermento farisaico que estava sendo ensinado já por muitos e muitos anos ao povo de Deus. O Senhor Jesus, ele passa ali como um legislador a dizer: vocês ouviram isso, eu, porém. É interessante, nós sempre nos lembramos do tu, porém, não é verdade? Mas o Senhor Jesus, nessa sessão, ele fala: eu, porém, vos digo que a lei diz isso. Nesta última sessão, quero chamar a atenção dos irmãos, antes de nós nos concentrarmos aqui na nossa unidade, no nosso texto, para o versículo 20 do capítulo 5. O versículo 20 do capítulo 5, ele diz o seguinte: o Senhor Jesus disse: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Meus irmãos, nós precisamos entender que o Senhor Jesus, quando disse isso, e quando estava ensinando a respeito dessa relação com a lei, ele estava ensinando sobre o caráter interno da lei. O espírito da lei, ele tem uma ação interna e não pode ser assumido apenas como uma orientação para atitudes externas que não representam aquilo que há no nosso coração. O Senhor Jesus, ele vai dizer o seguinte: escutem, vocês acham que vocês podem olhar para a mulher do seu vizinho, ter desejos com ela no coração, e vocês se auto-justificam porque dizem: não avancei o sinal às vias de fato? Está errado, porque o caráter da lei é interno. A lei tem ação no coração. E o Senhor Jesus, ele não estava falando nada novo, nada que os mestres da lei não deveriam saber, viver e ensinar. Porque veja, em Deuteronômio capítulo 30, um versículo 6, diz assim a palavra do nosso Deus: o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para que ames o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, para que vivas. O caráter da lei é interno, e os fariseus, não podemos dizer que se eles sabiam ou se eles não entendiam, mas o fato é que eles não viviam e não ensinavam isso. E o Senhor Jesus vai lá e conserta isso. E aí então chega no versículo 20, que ele fala: se a justiça de vocês não exceder muito a dos escribas e fariseus, vocês não entram no reino dos céus. E aí eu me lembro, e quero compartilhar aqui com os irmãos, quando bem no comecinho da minha conversão,
o Senhor Deus me agraciou com a vida eterna a partir da pregação do Evangelho que minha esposa fez comigo. À época, nós não éramos casados. Então, eu tive todo esse processo de conversão em casa. Eu não conhecia a igreja, não tive um passado na igreja. Então, foi tudo em casa. Eu resolvi ler a Bíblia. Eu falei, eu vou ler de Gênesis a Apocalipse. E li, de fato. Quando cheguei no capítulo 5 de Mateus, no versículo 20, eu li isso daqui. E li, né? Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Eu fiquei preocupado. Eu falei, porque eu não consigo. Eu sabia já que os escribas e os fariseus eram muito zelosos com a prática. Eles tinham mais de 600 leis que eles deviam viver debaixo daquilo, cumprindo aquilo. Eu falei, Senhor, como que eu vou fazer? E é claro, eu era um neófito, né? Não compreendia ainda as Escrituras, mas hoje nós temos a bênção de saber, pela exposição da palavra, de que o Senhor Jesus falava que não era um aspecto qualitativo, quantitativo, mas qualitativo, por causa dessa característica interna da lei. Então nós vamos agora conhecer o capítulo 6, dos versículos 1 a 4, nós precisamos ficar com isso na cabeça, porque nós vamos saber qual é a motivação do nosso coração para exercer essa prática de justiça e saber como, em fazendo isso, nós vamos superar e muito os escribas e os fariseus. Então aí o Senhor Jesus, no capítulo 6, ele diz: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. A leitura aqui poderia ser também: guardai-vos de fazer a vossa justiça diante dos homens. E com isso o Senhor Jesus está nos dando uma lição do seguinte: não use o seu testemunho para o seu benefício. Não use o seu testemunho para o seu benefício. Esta daqui é uma sessão em que o Senhor Jesus, depois de ter feito este ensinamento, ele vai tratar sobre os atos de justiça, que são os atos de piedade. Os atos de piedade nós temos também, como cristãos. Naquele momento ali no judaísmo, eram 3 pilares desses atos de piedade, que eram exercícios de piedade que todo o povo de Deus deveria fazer. São a caridade, dar esmolas, a oração, o Senhor Jesus trata em seguida da oração, nós não vamos ver hoje, e do jejum. Esses 3 eram os 3 pilares da prática de justiça. Só que os fariseus acreditavam que a caridade, o dar esmola, era algo que impulsionava as demais. Eles acreditavam que se você tivesse uma boa prática de caridade, você teria um sucesso na oração e no jejum, porque eles contavam com plateia. Eles contavam que as pessoas iriam ver ali, e existe registros históricos, várias versões, né, de que naquele tempo, quando a esmola era dada, se tocava trombeta, se trocava sino, existia ali um anúncio, né? Nós vamos ver daqui a pouco no próximo versículo aqui. Existia um tipo de anúncio. Então, eles iam agariando público para essas pessoas. Quando eles iam para a parte da oração, existiam orações públicas naquele momento ali, você já vinha com uma plateia. E aquilo ali crescia quando você ia para o jejum, então eles, né, se transformavam. O Senhor Jesus, lá quando vai falar sobre o jejum, ele vai dizer o seguinte: olha, não façam como eles, eles parecem que estão fazendo tal coisa. Não, você fique tranquilo, sereno e faça em secreto isso com o Pai. O Senhor Jesus vai falar sobre isso. Mas os fariseus, eles iam arrecadando esse público. Olha, se nós quisermos colocar numa linguagem dos nossos dias, pedir licença para fazer isso, vamos imaginar assim os fariseus como querendo ser os influenciadores, os influencers. E eles agariavam para si seguidores, queriam ter seguidores. Porque hoje, meus irmãos, as pessoas avaliam o sucesso espiritual de outras pessoas pelo número de seguidores.
essa mensagem aqui tem pouco view. Não deve ser bom. Esse aqui, não, poucos seguem ele, não deve ser muito relevante. As coisas não mudam muito, não é verdade? Afinal de contas, não há nada novo debaixo do céu. Eles acreditavam que a caridade impulsionava a oração e o jejum. E o Senhor Jesus está nos ensinando: não use o seu testemunho para o seu benefício. Ele diz ainda algo muito interessante aqui, ele fala: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. Era essa a espiritualidade dos fariseus. Eles viviam diante dos homens, mas nós somos chamados a viver diante de Deus. Os nossos irmãos do passado chamavam isso de corandeu, uma vida diante de Deus. Você faz todas as coisas para a glória de Deus. E aí o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 31, ele vai dizer exatamente isso. Ele vai exaltar esse ensino do Senhor Jesus. Ele vai dizer: quer você coma ou beba, faça qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Viva diante de Deus. É isso que nós temos que fazer. Viver diante de Deus e não usar o testemunho que Deus tem nos dado por meio da sua graça, por meio da capacitação, do ensino, em benefício próprio. Não podemos fazer isso. Mas se fizermos de acordo com o que o Senhor Jesus está nos ensinando, aí sim, a nossa justiça excederá em muito a dos escribas e dos fariseus. Porque de fato o caráter do ensino do Senhor Jesus, da sua ordenança, é interno. Começa no coração. O Evangelho transforma o nosso coração. E aí então as nossas expressões externas vão ter o caráter certo, vão alcançar o objetivo correto. E aí então surge uma pergunta, que eu gostaria de fazer a vocês essa pergunta. Eu faço a mim sempre ela. Por que você faz o que faz? Por que você faz o que faz? Por que você serve na igreja? Qual é a motivação do seu coração? Eu me lembro, certa vez, ouvindo o pastor Ronaldo Lidório pregar, fazer uma exposição da palavra, eu me lembro de uma ilustração que ele deu, até um pouco engraçada, mas e ele contando é muito melhor, mas vou resumir aqui. Ele foi pregar numa igreja, era um aniversário da igreja, e ele foi ali, pregou, e puxa, a igreja estava bonita, arrumada, e tinha um bolo assim, bem bonito. Talvez os irmãos aqui já ouviram essa história. E tinha um bolo assim, bem bonito, que ficava do lado dele. Ele até brinca, né? Poxa, eu estava pregando do lado do bolo, o pessoal olhava mais para o bolo. Então, ele terminou de pregar. Quando ele terminou de pregar, ele sentou-se ali, e ele sentou-se do lado da Dona Maria. Dona Maria havia feito o bolo bonito. E, num determinado momento, o pastor da igreja sobe ao púlpito, e ali ele começa a fazer agradecimentos. E ele começa a agradecer: puxa, agradeço o irmão, aí a decoração ficou jóia, muito bonito. Os irmãos aí que cuidaram de todas as coisas aí, e ele fez os agradecimentos e não se lembrou da Dona Maria. Não mencionou a Dona Maria do bolo. E aí então o pastor Ronaldo Lidório, ele diz que ouviu assim um cochichar do lado dele o seguinte: ano que vem não tem bolo. Por que nós fazemos o que fazemos? Por que nós fazemos o que fazemos? Nós não podemos, meus irmãos, usar o nosso testemunho em benefício próprio. Nós temos que conhecer as motivações do nosso coração e oferecer as nossas ações de justiça para Deus, para a glória de Deus. É isso que Deus espera. Aqui ainda no final do versículo 1, o Senhor Jesus termina dizendo o seguinte: doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. É engraçado, eu tenho a impressão de que às vezes nós lemos, apesar de estar muito claro aqui no português, mas às vezes em conversas assim, esse versículo é citado numa leitura errada, porque geralmente
e essa é a minha impressão, vem assim: olha, de outra sorte, não tereis galardão do Pai, do Pai, não tereis. E aqui há uma grande diferença entre você dizer que vai ter uma recompensa com o Pai, junto do Pai, ou do Pai. Porque esta recompensa, o galardão, e pode ser traduzido assim como recompensa, ele não é algo relacionado a pagamento. Meus irmãos, Deus não está obrigado a nos pagar absolutamente nada. Deus não está obrigado a nos pagar nada. Nós não temos que exigir nada. Se fazemos tal coisa, então Deus tem que nos pagar absolutamente nada. E nós temos visto aí diversas linhas teológicas que são completamente equivocadas, que ensinam isso. Então, se você fizer tal coisa, Deus vai te dar tal coisa. Nós não devemos, obviamente, aceitar tal coisa, mas não podemos deixar que isso seja alastrado por aí. Temos que orientar as pessoas de que não é essa a relação com Deus. Porque Deus não está obrigado conosco em absolutamente nada. E se quisermos ainda saber, nós podemos lembrar aqui de Lucas. Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, veja que interessante que está escrito aqui na palavra de Deus. No capítulo 17, no versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. É isso que nós devemos nutrir no nosso coração. Poxa, mas servos inúteis, não é verdade? É uma coisa um pouco pesada, mas é a linguagem bíblica. É dessa forma que nós deveríamos saber ir. Mas e a recompensa que está escrito aqui? É a recompensa de ter a comunhão com Deus. É a recompensa de você fazer algo em harmonia, consonância com aquilo que é a vontade de Deus. Há pais e mães aqui. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você sabe, você acha que o seu filho espera receber a mesada porque ele te obedece? Você acha que o seu filho vai obedecer você, a sua autoridade como pai, todo o amor que você dispensa na criação a eles, porque ele vai receber a mesada no fim do mês? Eu tenho absoluta certeza que você não acredita nisso. O seu filho te obedece porque te ama, reconhece a autoridade de pai e de mãe. E digo mais, quando o seu filho faz algo que está de acordo com aquilo que você ensinou e olha para você e vê que o pai ou a mãe dá aquele sorriso assim de aprovação e tal, ele se alegra e ali tem uma comunhão boa. Essa é a recompensa. Esta é a recompensa. Não é algo que Deus vai te dar materialmente, como os escribas e fariseus esperavam do seu público. Aplausos, reconhecimento, status. Não é essa a relação do cidadão do reino dos céus, que compreende o caráter interno das ordenanças de Deus. Ele espera sim, é comunhão. É claro, existe aqui sim a questão da retribuição, da presença, de mais graça, de mais capacitação, para que você evidencie ainda mais o caráter das bem-aventuranças, para que você sirva ainda mais. E existe também um caráter de recompensa escatológico, lá no fim de todas as coisas, quando, conforme o apóstolo Paulo também cita em 2 Timóteo, capítulo 4, no versículo 8, quando ele diz que já agora me está preparado a coroa da vida eterna, de quem eu receberei? Do juiz, do reto juiz, do Senhor Jesus. Aí você pode esperar isso também. Quando nós fazemos e usamos o nosso testemunho da forma certa e não para o nosso benefício próprio. Então aí no versículo 2, o Senhor Jesus, ele continua dizendo o seguinte: quando, pois, deres esmola. Então aqui, irmãos, nós temos que fazer.
O Senhor Jesus não condena a caridade, dar esmolas. O Senhor Jesus não condena as orações e nem o jejum. Então nós temos que fazer. E nós temos que atentar para a nossa vida se nós estamos nutrindo a nossa piedade. Porque isso são atos de justiça que Deus espera. Quando deres esmola, e aí vem o ajuste do Senhor Deus. Ele diz: quando deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Não vos torneis marqueteiros gospel, mas essa já é uma categoria que existe. Um rápido passeio pelas redes sociais e você vai encontrar pessoas que com uma mão estão fazendo uma selfie e com a outra estão entregando uma cesta básica. Não. Isso é completamente reprovado pelo texto. Completamente reprovado pelo ensino do Senhor Jesus. Essa exibição da sua piedade, para que as outras pessoas deem 2 cliques e apareça o coraçãozinho lá, não é? O like. É interessante o like do Instagram, não é? Porque o símbolo que ele mostra ali é de um coração, o seu. Você está dando o seu coração para aquilo que você deveria reconhecer como um erro. Não podemos fazer isso, precisamos ter o ensino do Senhor Jesus internalizado para que possamos medir todas as coisas no mundo. Nós não podemos ser marqueteiros da nossa própria piedade. O Senhor Jesus, isso é em toda a Bíblia, existe em toda a Bíblia um caráter do contraste. Por toda a Bíblia existe a Bíblia dizendo: é assim que o mundo faz, vós, porém, fareis desse jeito. O Senhor Jesus faz isso exatamente aqui. Olhem para os hipócritas. E aqui o Senhor Jesus até nos convida a essa imaginação. E naquele momento ali, quando ele estava falando para os seus discípulos, era patente, porque era algo daquele momento. Então vejam os hipócritas. Vejam como eles fazem. Vejam como eles querem se aparecer. Vocês não são dessa forma. Nós somos diferentes. Nós somos diferentes e tudo bem. É o nosso chamado. É o que nos faz ser cidadãos do reino de Deus. Isso não é popular. Nós não atrairemos muitos seguidores por sermos fiéis a Deus. E louvado seja o Senhor por isso. Porque nós somos muito felizes, segundo a avaliação de Deus. Os hipócritas, eles queriam o reconhecimento para si. Eles queriam que, ao serem reconhecidos, fossem exaltados. Ora, mas reconhecimento e exaltação é o que nós devemos tributar a Deus em adoração. É assim que nós glorificamos a Deus. Essa atitude interna que vem e que se expressa nos nossos atos de justiça, não para nós sermos reconhecidos, tapinha na costa, selfie, like, mas para que Deus seja reconhecido e exaltado, para que as pessoas olhem através de nós e enxerguem quem eles devem enxergar, que não sou você e nem eu, é Jesus Cristo. E a sua obra, sua vida, sua verdade, seu ensino. Hipócritas aqui, porque, e esse é o hipócrita. O hipócrita é aquele que eu quero dar, mas na verdade, eu estou dando, mas o que eu quero é receber. Eu estou dando, mas o que eu quero é receber. Esse é o hipócrita. O hipócrita é avaliado no coração. O hipócrita não é avaliado pelas suas ações. Na verdade, se você parar nesse momento, você vai até endossar. Veja só, homem de Deus, alimenta. Olha, e como você sabe? Não, eu vejo, ele posta sempre, eu vejo. Nós precisamos ficar alertas com isso. O Senhor Jesus fez uma avaliação disso. Veja, aqui mesmo, em Mateus, no versículo 20, no capítulo 23, no versículo 25,
o Senhor Jesus diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça e a misericórdia. Depois no versículo, perdão, eu li o versículo 23, agora sim no versículo 25. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do corpo e do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Um filho de Deus não tem essa descrição. Um filho de Deus não tem essa descrição porque não usa o seu testemunho a seu favor. Faz a caridade, mas para a glória de Deus. Faz a caridade no intuito, não pela compreensão de que vai resolver a pobreza no mundo, mas pela esperança de que, ao fazer esse ato de justiça, você está sendo espelho para alguém maior do que você. Você está dando a oportunidade para que mesmo a pessoa que receba a caridade saiba de que você faz aquilo não por você, mas por alguém maior que você, que deu um amor nesse teu coração, que impulsiona você a fazer tais coisas. E aí você vai ter a oportunidade de falar de um ato de justiça muito maior do que esse que você está fazendo. E logo mais nós veremos a respeito desse grande ato de justiça. Nós não podemos nos tornar esse tipo de marqueteiro gospel, porque o Senhor Jesus continua no versículo 2 dizendo: em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa, os aplausos, o tapinha no ombro, o status. Nós não queremos isso. Aliás, irmãos, precisamos ficar alertas com relação a isso. Quando isso começar a se avizinhar demais em nossa volta, opa, calma. Quem é que as pessoas estão enxergando com o que eu estou fazendo? E quem sabe dar um passo atrás. Porque nós não podemos ser reconhecidos e nem exaltados. Mas precisamos fazer com que Cristo seja. O Senhor Jesus, na oração sacerdotal, em João capítulo 17, ele vai dizer ao Pai exatamente isso em oração, que ele, Jesus, é glorificado nos discípulos, na igreja. Pelo testemunho da igreja, Cristo é glorificado. Qual direito temos de tentar, na nossa ilusão, roubar essa glória de Deus? É impossível roubar a glória de Deus. Mas o pecado é tão louco que às vezes eu vou ser reconhecido, não podemos. Eu quero explicar também, meus irmãos, alguns de vocês podem pensar se o que o Senhor Jesus está dizendo aqui vai de encontro com o que ele disse no capítulo 5, no versículo 16. Mateus capítulo 5, versículo 16, o Senhor Jesus, naquela sessão em que ele está falando sobre como que o discípulo reage ao mundo e como que o mundo reage ao discípulo, quando ele fala sobre ser sal, ser luz, ele diz o seguinte: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Nossa, mas aqui há alguma contradição? Porque o Senhor Jesus está dizendo ali que é para que o mundo veja, a gente tem que mostrar a nossa luz, e não há contradição alguma. Há apenas aqui um entendimento de contexto. Em Mateus capítulo 5, 16, o Senhor Jesus está falando deste discípulo que vive a essencialidade, que tem o coração voltado e está nas mãos de Deus. Ele acabou de falar das bem-aventuranças. Este discípulo mostra a sua luz como? Sendo humilde, sendo manso, sendo pacificador, tendo fome e sede de justiça,
tendo essa comunhão com Deus, sendo perseguido por causa da justiça, por causa do nome de Jesus, então esse sim mostre a sua luz ao mundo. Nós devemos fazer isso, mostrar a luz de Jesus. Agora, no capítulo 6, o Senhor Jesus está lidando com um contraste, dizendo, os hipócritas, que não são cidadãos do reino de Deus, eles não fazem isso porque entenderam o caráter interno das ordenanças do Senhor. Então vocês não façam como eles. Vocês, quando forem exercer os seus atos de justiça, como por exemplo o capítulo caridade, dar esmola, façam em secreto para que vocês nem passem perto de serem comparados aos hipócritas. Agora mostre a sua luz. Mostre que você é um discípulo de Cristo. Hoje, mais de 360 milhões. O Brasil tem 220 milhões. 210, 220, tem que ver a atualização. No mundo, mais de 360 milhões de cristãos, irmãos nossos, como eu e você, são perseguidos, não por causa do nome que têm, não por causa de suas riquezas, não por nada, por causa de um nome que eles representam. Jesus Cristo. São os nossos irmãos e irmãs perseguidas, a igreja perseguida. São perseguidos por causa do nome que representam, porque a luz deles brilha um testemunho de Cristo. Aí sim, isso é o que nós devemos mostrar ao mundo. Mas os nossos atos de justiça, que têm o potencial de nos engrandecer, de nos tornar conhecidos pelo que fazemos, esse, o Senhor Jesus diz, guardai-vos. E é um imperativo. Guardai-vos. E não se preocupem. O seu Pai, que vê todas as coisas, que te vê em secreto, te recompensará. Não passará em branco. O Pai dará graça a você. E certamente no final de todas as coisas, Ele nos dará a coroa da vida eterna. E aí então, na última sessão do nosso texto aqui, nos versículos 3 e 4, o Senhor Jesus diz, tu porém, e nós sempre nos lembramos do tu porém do apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo, tu porém, lá na segunda carta a Timóteo, ele usa muito essa construção, que aliás, no grego, é a mesma usada aqui. Tu porém, ou seja, um chamado à singularidade, um chamado ao compromisso com a verdade. Tu, porém, farás diferente. Ele diz, tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão direita o que faz a tua mão esquerda. Versículo 4, para que a tua esmola fique em secreto e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Que maravilhoso que o Senhor Jesus nos ensina aqui. Esse chamado à singularidade da fé só pode ser vivido por aquele que internalizou o Evangelho, que teve a sua vida transformada, que recebe as ordenanças do Senhor no coração primeiro, e a sua vida é uma expressão daquilo que domina o seu coração. O Senhor Jesus, nessa última parte, está dizendo o seguinte, olha, não torne importante o que você faz. Não torne importante, e nós sabemos fazer essas coisas. Nós sabemos tornar importante o que fazemos. Não podemos, meus irmãos, olhar para aquele tempo do Senhor Jesus, ali naquele momento do Novo Testamento, e achar que as coisas eram assim muito descaradas, sabe? Os hipócritas eram pessoas terrivelmente más e tal. Não, as coisas eram na sutileza, como continuam a ser. E daí nós precisamos ficar realmente com a recomendação bíblica, sempre vigilantes. Nós somos pecadores, nós somos carentes da glória de Deus, nós não chegamos lá ainda. Nós precisamos estar alertas, vigilantes, porque podemos, com a nossa sutileza,
tornar importante aquilo que fazemos para a glória de Deus, num comentário, num post. Nós podemos fazer isso, temos que reconhecer e por isso clamar a graça de Deus para que este ensino da palavra do Senhor internalize e nós possamos viver de acordo com isso, em não tornar importante as coisas que fazemos. A justiça, disse um irmão piedoso, a justiça não deve ser externa para mostrar o quão bons nós somos. Ela deve ser interna para mostrar quão maravilhosa e poderosa é a graça divina. Essa é a expectativa das obras de justiça. Nós não devemos esperar nenhum tipo de reconhecimento. Por isso não devemos usar nosso testemunho a nosso favor, não devemos tocar trombetas, não devemos achar que o que fazemos é importante, porque nós, na verdade, não esperamos recompensa. Aliás, como eu acabei de falar, nós podemos esperar perseguição. Perseguição nós podemos esperar. Pessoas que vão olhar a luz de Cristo irradiando através de nós e porque odeiam a Cristo, nos odiarão também. O Senhor Jesus alertou sobre isso. Veja o que o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, ele diz no capítulo 3, a respeito disso. Ele diz o seguinte, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, no versículo 14, ele diz o seguinte, quando ele está falando da prática do bem, ele diz o seguinte, mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças e nem fiqueis alarmados. Perseguição podemos esperar. Quando, fazendo atos de justiça, nós criamos a oportunidade para que o mundo saiba, conheça e reconheça e exalte uma obra de justiça maior ainda, que foi aquela que o Senhor Jesus fez em justificar pecadores. Este é o ato de justiça que nós devemos tornar conhecido, que nós devemos anunciar ao mundo, que nós devemos orar para que o mundo reconheça, para que o mundo viva. E que assim o Senhor Jesus seja exaltado. É este ato de justiça. O que nós fazemos, devemos fazer, alimentar essa piedade. O Senhor Jesus ensinou, mas com todas essas ressalvas, porque na verdade o que nós fazemos não é importante, mas é um caminho para que o ato de justiça de Deus seja reconhecido e então pecadores sejam justificados. Recebam o ato da justificação como um dia eu e você recebemos. Esse é a meta, essa é a meta, esse é o objetivo. E vamos ler também o que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 3, ele diz a respeito disso. Veja, Romanos no capítulo 3, a partir do versículo 21, Paulo diz assim, mas sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Amém, aleluia! É isso que nós devemos fazer. É isso que nós devemos compreender sobre os atos de justiça. Nós devemos trabalhar para o Senhor. Devemos servir o Senhor. E atos de justiça como a caridade são um serviço ao Senhor, sim. É a manifestação da glória, da graça de Deus. Nós devemos fazer, trabalhar e servi-lo dessa forma, mas com o conhecimento de que esse exercício da piedade, ele encontra um domínio primeiro no nosso coração, e que nós devemos ter cuidado em não usar isso ao nosso benefício, mas ter a esperança de que em fazer isso, nós
damos a oportunidade para que aqueles que ainda não conhecem sobre aquele ato supremo de justiça de Jesus Cristo em perdoar pecadores, seja conhecido. Que o Senhor Deus nos abençoe a servi-lo e a trabalhar no seu reino de acordo com o seu ensinamento, porque nós somos carentes da sua graça para poder servi-lo. Vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela tua palavra, pelo teu ensino. Rogamos a ti, Senhor, que nós possamos exercer os atos de justiça de acordo com o teu ensinamento. Que o Senhor use poderosamente a tua igreja, ó Pai, para que o Senhor seja reconhecido e exaltado, e que então aqueles que ainda não conhecem sobre o ato supremo de justiça, segundo a tua vontade, a tua graça, tenham a oportunidade de conhecer e receber a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Pela tua palavra, Deus, e a tua graça, nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém.